Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém. Ainda de pé, vamos ler a palavra de Deus. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Enquanto os irmãos procuram, eu quero ser grato a Deus pelo privilégio de estar aqui com os irmãos para participar dessas bênçãos que a gente está recebendo. Louvo a Deus pela vida do pastor Álvaro, de toda a direção da igreja, do ministério, o pastor Gerson, pelo privilégio de estar aqui. Eu vim na intenção de ouvir o pastor Messias, é meu amigo, há alguns anos esteve conosco ali em Divinópolis recentemente, mas amanhã eu creio que a gente vai poder ouvi-lo. Louvar a Deus pela vida do pastor Marco Aurélio, que foi usado por Deus de uma forma tremenda para nos falar essa poderosa palavra, o verdadeiro evangelho. Aleluia. E é isso que tem levado a Assembleia de Deus até onde ela tem chegado, esse evangelho de poder. Diz assim a palavra de Deus, versículo 1 e versículo 2, capítulo 12 de Romanos: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode se sentar. Muito obrigado. Eu estou no meio de uma crise de sinusite, e quando ataca é muito agressivo, mas Deus há de ter misericórdia, né? Os irmãos orarem em espírito aí, Deus vai dar graça. Nós vamos superar essa dificuldade. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos irmãos de Roma, ele estava endereçando a um grupo de pessoas que se reunia em algumas casas. A igreja de Roma congregava pelo menos em 4 endereços diferentes. Quando Paulo escreve essa carta, ele ainda não tinha tido a oportunidade de vê-los pessoalmente. Era desejo dele ir lá e conhecer essa igreja. Mas a notícia que vinha de Roma era que a igreja que estava ali naquela cidade estava sendo vitoriosa, mas ela estava muito perto de uma cultura que influenciava o mundo da época. A cultura romana modificou o comportamento daquela sociedade, e aonde o Império Romano chegava, conquistando, o Império Romano impunha a sua maneira de ver as coisas, de se fazer as coisas, de se fazer justiça e outras coisas mais. E o apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação que a igreja não sofresse essas influências da cultura romana. A Roma era de uma cultura que gostava muito de pecar, e eles aprenderam muito bem com os gregos as mais diversas e estranhas formas de pecar. E agora Paulo envia essa carta, e ele, ao mesmo tempo que ele está escrevendo, ele está orando, pedindo a Deus que guarde esse povo. Mas ele pede que esses irmãos tenham cuidado de não se adaptarem àquelas situações, que na época era moderna, muita coisa era moderna, que Roma trazia. Aonde Roma chegou, modificou inclusive a arquitetura, a maneira de governar e assim por diante. E eles também tinham a mania de interferir na fé das pessoas, de fazer com que todos os súditos adorassem César, o imperador. Então, quando o apóstolo pede que eles não se conformem com isso, com esse mundo, com essa cultura, não se adaptem, mas se transformem, renovando o seu entendimento. E hoje nós também estamos enfrentando uma realidade que até pouco tempo a gente pensava que isso só iria acontecer depois que Jesus arrebatasse a igreja. Muita coisa que está acontecendo hoje, na minha cabeça de crente, eu achava que isso só iria aparecer quando o mundo tivesse sendo governado pelo anticristo. Mas Jesus ainda não veio, a igreja está aqui, e nós estamos vendo também o massacre que está acontecendo
na cultura da sociedade. E a igreja está na frente, é o paredão, que pode cercar essa influência maligna e impedir que o diabo, antes de assumir o controle do planeta, já comece a governar através de pessoas e atinja também a igreja. Eu já tive a oportunidade de ouvir tanta coisa. Um amigo que eu ajudei a discipular e preparar para o ministério, achou pesado demais trabalhar na Assembleia de Deus como obreiro, e decidiu seguir uma linha tradicional. Se tornou o líder e pastor, e um dia conversando com ele, eu perguntei: como que é lá agora na sua igreja? Como que você faz? Sendo criado na Assembleia de Deus, filho de assembleianos, eu sei que você é batizado com o Espírito Santo, você ainda sente a presença do Espírito Santo? Ele falou: Paulo, eu sinto ainda. Você ainda fala em língua estranha? Eu falo. Mas como é que você dirige os cultos quando você prega ou quando você ora? Lá onde você está, você não pode se manifestar. Aí ele falou: então eu faço assim, eu dobro o joelho na cadeira, coloco as duas mãos na minha boca, e quando eu sinto vontade de falar em língua estranha, eu falo e ninguém entende o que eu estou falando, porque eu tapo a minha boca para poder, quando eu sinto a presença de Deus, quando eu vou falar em língua estranha, então eu faço desta forma: não vos conformeis com esse mundo. E infelizmente, a teologia assembleiana está sofrendo grandes ataques. Eu tinha um pensamento que o grande ataque, o ataque final do diabo contra a igreja pentecostal, não seria matar, perseguir e prender, seria na base teológica da igreja. E é isso que está acontecendo. E estão havendo adaptações, acomodações. No meio corporativo, uma palavra forte que chega é adaptabilidade. Quem não se adaptar não sobrevive. E essa cultura está sendo trazida para o meio cristão, para o meio evangélico e para o meio pentecostal, em que a gente precisa se adaptar para sobreviver. Mas a gente acabou de receber aqui uma carga de poder através da pregação do pastor. E o que faz a diferença, irmãos, na nossa vida é o poder de Deus. Se a gente chegou até aqui é porque o Espírito Santo tem transportado a igreja através dos anos, e a gente chegou onde chegou. Não vos conformeis com este mundo é uma mensagem não só para a igreja de Roma, mas é uma mensagem para a igreja Assembleia de Deus, para a sua liderança, porque sempre tem a tentação de se adaptar para poder manter e reter os talentos que a gente tem na igreja. E como que a gente vai fazer para segurar isso? E aí então vem a palavra, a adaptação, acomodar a nova realidade. É lógico que em algumas questões, principalmente de tecnologia, ninguém vai ser louco de cercar isso, mas a verdadeira pregação do evangelho não pode fugir do púlpito. E nós não temos que adaptar o evangelho, nem atualizar a Bíblia, nem fazer nenhuma acomodação, porque o mesmo evangelho que foi pregado há anos atrás, que fazia o que fazia anos atrás, se ele for pregado da mesma forma, ele vai fazer o que era feito há anos atrás. Aleluia. Eu tenho recebido jovens curiosos, querendo saber: pastor, como é que vai ser daqui para frente? Como que o senhor vai fazer daqui para frente? E a gente sempre dá uma de bobo para ouvir o resto da história. Não é porque o senhor sabe que tem que fazer algumas mudanças, concessões e tal. E não é bem isso que vocês pregam, não. Agora a gente tem acesso à informação, a teologia está na internet. Qualquer um de nós pode estudar agora. Isso que vocês estão pregando não é tudo verdade. E aí vem os argumentos, a gente tem que ouvir. Chegou ao ponto de um filho de pastor dizer assim: eu amo a Assembleia de Deus, não quero sair, mas para continuar aqui, pastor, eu acho que tem que fazer alguma mudança. Em que sentido? Em que aspecto? Bom, essa questão de salvação não é do jeito que é pregado. Não se perde, não se corre risco. Vocês já sabem do que eu estou falando. Chegou ao ponto de eu dizer para ele assim: mas você é batizado com o Espírito Santo? Ele falou: eu sou. Você já falou em língua? Falei. E o que você vai fazer com o batismo com o Espírito Santo que você recebeu?
Você sabe que isso é verdade, não tem como negar. Aí ele fez um gesto e falou: pastor, estou renunciando o batismo com o Espírito Santo. Falei: acabou. Lascou. Parece que a grande tribulação já começou. Irmãos, é essa realidade que a gente vai enfrentar daqui para frente. E os obreiros da igreja é que vão sofrer esse tipo de pressão, para se adaptar e se conformar. Rapidamente, eu gostaria de trazer aqui um contexto bíblico para a gente saber se a gente já se acomodou, se adaptou, se estamos a caminho pelo nosso comportamento, pelas nossas respostas, pelas nossas decisões que tomamos. A Bíblia vai nos dizer se a gente já se conformou ou não com esse mundo, já se adaptou à nova fórmula, ou à nova forma de viver o Evangelho. Quando eu olho para a Bíblia, eu encontro pessoas que eram conformadas com o mundo da sua época, porque hoje a nossa realidade é um pouquinho diferente, mas em todas as eras, os líderes sofreram pressões. O que não dizer do profeta Elias? O que não dizer de outros, de João Batista, de tantos outros que passaram aqui liderando? Também sofreram pressão das autoridades, das lideranças, pressão interna na igreja. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, todos eles sofreram isso, o apóstolo João, mas eles deixaram aí escrito alguma coisa para a gente. E como é que eles venceram tudo isso? Porque isso é onda, irmãos, isso passa. Isso passa. E a igreja que permanecer firme, a igreja bíblica, que é o tema da matéria do pastor Messias, ela vai sobreviver a tudo isso e vai romper lá na frente. Aleluia. Uma pessoa que é conformada com esse mundo é indiferente às necessidades espirituais das outras pessoas. Para ela tanto faz se a multidão está indo para o inferno ou não. Quando os escribas e os fariseus pegaram aquela mulher em pecado, levaram até Jesus. Mas o que é a pressa que eles tinham? De cumprir a tabela, o ritual. E disseram: Jesus, Moisés manda matar, e o Senhor diz o quê? E não se importaram se ela tinha uma alma, que se ela morresse naquele estado, que ela foi pega, com certeza iria para o inferno. Mas isso pouco importa. O importante é cumprir a tabela. O importante é executar a lei, é aplicar a lei. Se tem uma alma ou não, aí já não é problema nosso. Mas Jesus olha para eles, dá uma lição, olha para a mulher, perdoa os seus pecados, liberta ela dos seus pecados e a despede salva, transformada. Então a pessoa que está conformada com o mundo, com o sistema, tanto faz. Não precisa pregar, porque os que são assinalados por Deus, de alguma forma eles virão a nós. Serão despertados pelo Evangelho e virão, então não precisa pregar. Mas aí onde fica ir por todo mundo e pregar o Evangelho? Como que fica? E aí a gente se agarra nessa teoria e diz assim: igreja não precisa pregar, porque de alguma forma Deus vai despertar aqueles que hão de ser salvos. Isso está, irmãos, invadindo os púlpitos da Assembleia de Deus. E alguns pregadores que a gente convida, antes de eu fechar, eu vou lá na internet e ouvir um pedacinho da mensagem. Esses dias um queria fazer um evento de escatologia na nossa igreja, e falou: pastor, é custo zero, não tem nada, vamos encher essa igreja de crente e tal. Eu falei: eu vou te dar a resposta. Fui para a internet ouvi-lo um pouquinho. Ainda bem que eu não fechei com ele, porque seria um veneno despejado no púlpito da igreja. E a gente está tendo que fazer isso hoje. Não está nem aí. Ah, mas falar sobre o inferno assusta as pessoas. Jesus falou quantas vezes do inferno? E as pessoas têm que viver como se não existisse inferno? Eu tenho dentro da igreja, irmãos, pessoas que não acreditam na realidade do inferno. Não, isso aí vai ser dissolvido, vai desaparecer.
É só a pessoa vai receber a sentença e depois o inferno, o diabo, os ímpios, todos serão aniquilados, não haverá castigo. E o que Jesus falou, que para uns haverá menos açoite, para outros haverá mais açoites. Então é isso que está acontecendo, e nós não precisamos adaptar o nosso evangelho, a nossa pregação, a esse tipo de coisa para agradar nem A e nem B, e manter pessoas na igreja iludidas, confusas, pensando que estão indo para o céu e estão a caminho do inferno. Pessoa que está conformada com o mundo é indiferente à necessidade física dos outros, e acha que fazer ação social não é missão da igreja. E existiam 2 obreiros que Jesus contou sobre eles, um levita e um sacerdote, que ao ver um homem à beira da morte, a Bíblia diz meio morto, passaram de largo e foram embora, porque eram conformados e diziam assim: isso aí acontece todo dia. Se fosse hoje, não, isso aí está passando em todo jornal. Se a gente for prestar atenção em tudo isso, a gente não vive. Mas ainda bem que tinha um samaritano que passou por lá, esse era inconformado. Aleluia, e pensou: se Deus colocou ele no meu caminho, é para eu fazer alguma coisa, é para eu ajudar essa pessoa, e se dispôs a carregar, transportar, fez investimento, pagou despesa, protegeu a vida daquele homem, que estava meio morto. Meio morto, irmãos, é uma situação difícil, e nós temos pessoas meio mortas até na igreja, nós temos pessoas meio mortas até no púlpito da igreja. Em alguns lugares a gente vai pregar, não pode olhar para trás. Lá em Divinópolis nem tem cadeira mais no púlpito, porque, sabe, pessoas que acham que já estão tão espirituais que não precisam glorificar a Deus. E esse negócio da gente falar amém, glória a Deus, aleluia, durante a pregação, irmãos, é para confirmar o que o pregador está falando. Dizer amém é concordar, é dizer: é isso mesmo, Senhor, faz isso, é verdade, Jesus. Mas aí a gente tem aquela plateia meio morta. Graças a Deus que aqui todo mundo é vivo. Tem vivo aí? Aleluia, glória a Jesus. Conformado com o mundo é indiferente à necessidade afetiva das pessoas. Jesus falou: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmãos, nós estamos vivendo o cumprimento desse sinal. A nossa igreja em Divinópolis, eu gosto de fazer propaganda, porque é uma igreja abençoada, calorosa, uma igreja que ama, que gosta de apertar a mão, de abraçar. Mas a gente vai em alguns lugares, eu tive a experiência, eu estava com o pastor Messias há poucos dias num lugar, misericórdia, irmãos. Parece um shopping, onde as pessoas chegam, vão embora, e não olham no rosto das pessoas, não cumprimentam, não perguntam nome, não sabe nada da vida da pessoa, e não quer saber também não. Vai que tem uma necessidade ali que a gente tem que atender. É o amor esfriando. E nós precisamos, irmãos, de um avivamento nessa área. Porque se a igreja amar as pessoas, as coisas mudam. A gente vai se sacrificar por pessoas. A gente vai abrir mão em prol de vidas. O primeiro versículo, o apóstolo diz que a gente tem que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quer dizer, servir no ministério, servir a igreja, é fazer sacrifício. Ou você não sacrificou nada para vir aqui hoje? Alguém deve ter sacrificado aí alguma coisa, fez de investimento, abasteceu o carro, saiu de casa, tinha que estar descansando para trabalhar amanhã, porque o fim do ano está aí, mas você renunciou a alguma coisa, abriu mão, fez sacrifício em alguma coisa para estar aqui. Isso é culto, isso é amar a obra de Deus. Aleluia. Então a pessoa que é conformada com o mundo, vai vivendo do jeito que o mundo vive, não valoriza a vida humana. Lembra de o apóstolo Paulo viajando para Roma, o navio se despedaça, mas chegam os soldados e falam para o comandante: olha, é melhor matar todo mundo, porque essa raça é tudo bandido, ninguém aqui presta, e do jeito que está aí, ó, vai morrer todo mundo mesmo, então vamos adiantar o caso, e vamos matar todo mundo, essa raça não presta. E o apóstolo Paulo no meio. Ainda bem que o comandante falou assim: não, vamos dar uma chance para essa turma, vamos dar uma oportunidade, quem sabe nadar nada,
Quem não sabe nadar, pega um pedaço de pau e vai boiando até a praia. E Deus tinha uma obra na ilha de Malta para salvar pessoas ali. Inclusive o chefe daquela região estava com uma tremenda dor de barriga. E o apóstolo Paulo foi lá até para curar a dor de barriga daquele homem. Então pessoas que estão conformadas com o mundo, irmãos, não está nem aí se vai morrer, se vai viver. Quantos estão morrendo na guerra, de pandemia, de tantas doenças. Quantos estão sendo assassinados, já é um número a mais. E se a igreja não se preocupar com isso, ela está se conformando com essa realidade. Na China, eu estava vendo um vídeo de feto de crianças, jogado assim na calçada, e as pessoas pulando para não pisar, coisa que já se tornou natural para eles assim, e aquilo não incomoda mais. Antigamente, quando se falava em assassinato, as pessoas ficavam horrorizadas. Hoje já é parte das notícias. E às vezes, irmãos, nosso coração vai ficando gelado com esse tipo de coisa, com esse tipo de notícia. Suicídio e tantas outras coisas. Temos uma cidade ali na nossa região, chamada Itapecerica. É uma cidade pequena, mas que fornece a maior quantidade de candidatos a padres para o Vaticano. Temos lá pelo menos 4 bispos que saíram daquela pequena cidade, mas é uma cidade dominada pelo suicídio. E já virou uma coisa normal. Conversei com um perito que faz as perícias, e falou, não, isso é muito normal, muito comum, ninguém se assusta mais. Mas o negócio é que um dia chegou na igreja, e 4 irmãos da igreja tiraram a própria vida. Obreiros tirando a própria vida. Aí eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, o diabo está mandando na cidade. A gente juntou um grupo de obreiros, o pastor Júnior devia estar junto. E a gente juntou vários obreiros e falou, vamos lá para Itapecerica agora. Juntamos vários carros, vários obreiros, vários irmãos e fomos para lá. E vamos tomar conta desse negócio, vamos expulsar Satanás daqui. Ele está matando as pessoas. E a gente foi para a praça e orou. E Deus me deu direção, eu ungi aquela praça lá. Não sei se está certo, depois o pastor me disciplina aí. Mas o certo é que a igreja foi lá fazer o seu papel e colocar limites na ação de Satanás. Aleluia, não vos conformeis com esse mundo. Então a pessoa conformada com o mundo não está nem aí com a vida alheia, não valoriza a palavra de Deus. E nós estamos vivendo essa época. O pastor acabou de falar aqui, irmãos, é uma realidade. Hoje a gente tem que ficar fazendo ginástica para pregar, para agradar, para poder ser ouvido. E tem que ficar fazendo essa ginástica toda, que as pessoas não querem ouvir o verdadeiro evangelho. Tem que ter alguma promessa por trás. O que é que eu ganho com isso? Já querem fazer o acerto antes. Nem ouvem a proposta, mas já faz sua exigência. Então as pessoas que são conformadas com o mundo não querem ouvir o verdadeiro evangelho. Aí Pedro chega para Jesus. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, tinha ali mais ou menos umas 20 mil pessoas. Então na hora que estava tendo cesta básica, tinha um ganho, né? Todo mundo estava ali para ouvir. Mas aí Jesus falou, bom, barriguinha cheia, agora eu vou aumentar o tamanho do culto, vou continuar pregando. Aí Jesus foi apertando os parafusos, e a turma foi fazendo o quê? Indo embora. Não, isso aí não. Aí Pedro chega para Jesus, Jesus, dá uma adaptada no seu sermão. Está todo mundo indo embora, está muito dura a tua palavra. Aí Jesus olhou, você também quer ir? Vaza. Vai. Não, Senhor, não estou falando de mim. Para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Mas as pessoas adaptadas com o mundo não querem ouvir o evangelho verdadeiro, irmãos. Não querem. Querem ouvir aquilo que agrada os seus ouvidos. Pessoa adaptada com o mundo não valoriza as obras de Deus, as obras de Jesus. Não valoriza. Jesus está operando, está salvando, e está achando defeito na igreja, achando defeito até em Jesus. Jesus curou o homem lá no tanque de Betesda, já curou e falou, vai para casa, pega a tua cama e vai embora. Quando o homem começou a andar, chega alguém condenando aquilo que Jesus tinha feito, porque o dia era sábado, e o homem carregando a cama. Aí ele disse, bom, o homem que me curou, me mandou carregar a minha cama, vai acertar com ele.
Então, parece que nada que Jesus faz está bom. Nós estamos numa época, irmãos, das pessoas avaliarem a pregação, darem nota para o pregador, sabe? Não, eu não gosto disso, quem que vai pregar? Ah, então não vou no culto. Eu estou cansado de ouvir isso, gente. Esses dias a gente levou o pastor Gilmar Fiuza lá para pregar, e eu tive que olhar na internet comentários de crentes, dizendo assim, eu não sei se para pregar precisa rosnar. É isso que a gente está ouvindo, gente. E tá aí, a gente vai ouvir isso, vai ficar quieto, irmãos? Ou a gente vai fazer alguma coisa? Ou a gente vai assumir o nosso papel e dizer aqui quem manda é Jesus, Ele usa do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, Ele tem liberdade, Ele fala o que a gente precisa ouvir. Mas nós temos uma turma de gente frouxa. Então a pessoa que está conformada com o mundo fica selecionando, é seletivo. Ah, isso é a nova cara da sociedade, pastor. Eu ouvi tanta coisa que eu não gostava de ouvir, irmãos. Isso me fez tão bem. Isso foi o remédio que eu precisava lá atrás, para ser o que eu sou hoje. Eu fui treinado a pregar em Rondônia, em cima de caminhão, cruzada evangelística, com aqueles biquinhos de luz, assim, parecia tomatinho pendurado, pregando o evangelho em cima de caminhonete, em cima de caminhão. E o cabo do microfone, não tinha esse negócio de microfone sem fio, era 15 metros. E o pregador mais eloquente era o que andava bastante, tinha 15 metros de cabo de microfone para andar. Eu chego em Curitiba, o pastor tradicional, conservador, o microfone era preso aqui, ó. Se você tirasse, saía o cabo e não pregava. Eu tive que me adaptar, e o pastor falava assim, não pula, não anda, prega parado, isso aqui é o seu limite. E eu fiquei 10 anos desse jeito, me dava uma raiva, vontade de catar aquele microfone e sair, mas o pastor não deixava, e aquilo me fez bem, me corrigiu. E outras coisas, quando eu acabava de pregar, segunda-feira o pastor ia em casa, me torcia a orelha, eu ficava revoltado, estou fazendo um favor para esse pastor, ele ainda vem me repreender. Ah, que saudade dele hoje. Porque a gente quer ouvir só elogio, você foi bem, você pregou bastante, Deus te usou, e tal, você é uma bênção, e sabe, e a gente não quer ouvir crítica, irmãos. Então a gente quer ouvir só aquilo que faz bem para a gente, só aquilo que vai promover a gente. Então, é dessa forma. Outros que são conformados com o mundo, reprovam o que Deus faz. Outros não aceitam as condições. O jovem rico, vocês sabem o perfil dele. Quem não queria ser amigo de um homem desse? Acho que todo pai procurava um genro desse para, entendeu? Para casar com sua filha. O camarada tinha um currículo, um perfil invejável. Aí Jesus dá uma cutucadinha, já aparece os seus defeitos. Aí Jesus coloca ali as condições, ele falou, não, para mim não dá. Ele vira e vai embora porque era muito rico. E tinha que se desprender de algumas coisas. Então tem gente hoje que, irmãos, que não aceitam as condições do Evangelho. Não aceita as condições da igreja. Ah, meu irmão, antes de eu chegar aqui, a Assembleia de Deus já existia. Não foi eu que criei, não foi eu que criei esse modelo. Então eu tenho que me adaptar a ela. Outros querem vir para o ministério, e irmãos, antigamente, quando a gente era chamado para o ministério, dava até dor de barriga. O pastor orava para Deus revelar o nome, e infelizmente hoje, né, não sei se todo lugar é assim, alguns lugares as pessoas querem, peraí, mas o que eu vou ganhar com isso? Eu fui, quase que eu recebi um obreiro, e ele está vindo desses ministérios aí onde facilita a entrada para o ministério, dá carteirinha rapidinho. Aí ele tentou entrar no nosso ministério e falou assim para mim, mas e como é que fica a minha credencial? Falei, rapaz, vamos primeiro tratar de você, né? Depois a gente vê esse negócio da credencial aí. Então as pessoas querem primeiro, irmão, saber o que vão ganhar com isso. E é dentro das condições dele. Só posso se for assim, se for assim, se for assim. A gente foi consagrar umas pessoas, aí tinha aquela banca de entrevista para fazer o crivo, né? E eu estou só observando ali, passando de mesa em mesa para observar. E aí eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. O candidato fazendo as perguntas para os pastores. Eu falei, mas se eu tivesse desse lado de cada mesa, cara, você ia rodar agora. É, desse jeito. Irmão, o senhor está disposto a servir o ministério? Então o senhor quer dizer que eu não estou servindo? Já vi isso, gente. Então, as condições são eles que criam. Eu quero ser crente, eu posso ser membro aqui, mas tem que ser do meu jeito. É o jovem rico.
Só que você vira a página da Bíblia onde está a história do jovem rico, não tem mais nada sobre ele. Desapareceu. Mas você pega o apóstolo Pedro ali, ó, você vai só virando a Bíblia assim, o Evangelho, Atos, carta de Pedro, e você vai achar a vida do apóstolo Pedro até o final. Aleluia. Tem uns piores ainda, irmãos, que se conformaram com o mundo, eles não entram e não deixam ninguém entrar, fica na porta. Mas pastor, como é uma pessoa que não é conformada com o mundo? São aquelas pessoas que ajudam os outros a serem abençoadas. Está cheio deles aqui hoje. Aleluia. É aqueles 4 que pegaram o amigo paralítico e falou: rapaz, você não sabe andar, mas nós vamos te apoiar. Nós vamos te levar até diante daquele que tem poder para te curar. Aleluia. Quem se importa, irmãos, quem não é conformado com esse mundo, fica caçando coisa para fazer no reino de Deus. Aleluia. E levaram o paralítico. Você acha que foi fácil? Não. Se fosse pela porta, tranquilo. Se fosse pela janela, tranquilo. Mas tiveram que subir pelo telhado. Aleluia. Que eles não aceitavam a realidade daquele amigo aleijado, paralítico, condenado a ficar ali o tempo todo. Mas eles se revoltaram contra aquela realidade e planejaram, desenvolveram a ideia e disseram: vamos levá-lo até Jesus, que lá Jesus resolve o problema dele. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Pastor, o que significa isso? Significa que você tem um vizinho que precisa, um colega de trabalho que está sofrendo, que está viciado, que está no álcool, na cachaça, na droga, na prostituição, e que você pode convidá-lo para ir à igreja e levá-lo até Jesus, como a gente ouviu o pastor pregar aqui. Então as pessoas inconformadas, irmãos, com o mundo, agem dessa forma. Passo observando, minha esposa, a gente trabalhou em Arcos, na cidade de Arcos, 10 anos, e na rodovia ali em frente à PUC, tem um posto de gasolina, e depois da meia-noite era ponto de prostituição, de travestis, e a gente saía para pregar e voltava de madrugada para casa, e a minha esposa, ao chegar em Arcos, via aquela multidão de travesti, e ela colocava a mão para fora da janela do carro e dizia: Jesus salva, Jesus liberta, tem misericórdia desse rapaz, tem misericórdia dessa vida. Irmãos, com pouco tempo limpou aquele lugar. Aleluia. Mas a gente passa e dá risada, né? Não revolta mais a gente. A gente ri da situação, mas a pessoa inconformada, ela se revolta contra a realidade. Quem conhece a história do David Wilkerson, da Cruz e o Punhal? Ele assistia televisão da meia-noite às 2. Um dia ele pegou uma revista, tinha uma reportagem de quadrilhas, de gangues, de adolescentes em Nova York. E ele mudou para lá só para evangelizar esses adolescentes e ganhou multidões para Jesus. Aleluia, porque ficou inconformado com as notícias. Aleluia, pessoa inconformada socorre quem precisa, como o bom samaritano. Eu não quero saber se ele está cheio de sangue, eu não quero saber se é bandido, ou o que é, eu quero ajudá-lo. E Judas escreveu que a gente tem que socorrer, ignorando a roupa manchada de sangue. Ah não, esse aqui vai queimar meu filme. Não, irmãos, não é hora da gente ficar fazendo seleção, é hora da gente agir como igreja nesse século, e se conformar de verdade, não apenas no discurso. Quem não é conformado com o mundo, pensa no bem-estar do próximo, como o centurião lá do barco de Paulo, do navio, a maioria querendo matar os presos, mas o centurião falou: não, vamos dar uma oportunidade. E a gente tem tanto poder na mão como obreiro, irmãos. Aquela história do passarinho, né, que alguém, o sábio perguntou, fizeram a pergunta para o sábio assim: eu tenho um passarinho na minha mão, ele está vivo ou está morto? Aí o sábio respondeu: depende de você. Se ele está vivo ou está morto, depende de você. E Deus colocou, irmãos, esse poder na nossa mão. Uma palavra que você fala é capaz de mudar o destino de uma vida, de uma pessoa. Agora, há poucos dias na nossa igreja entrou um homem, numa terça-feira, apavorado, perturbado. E o irmão levou ele para a igreja e falou: senta aí, assiste o culto de terça-feira.
Na hora da oração, ele foi lá na frente pedir oração. Depois do culto, ele confidenciou. Ele estava indo a destino da sua casa para matar a esposa, todos os filhos e depois dar um tiro no ouvido. Naquela noite o diabo ia fazer uma desgraça. Mas o irmão encontrou ele meio perturbado na rua, leu ali aquela situação e foi, abordou e falou: você não quer ir na igreja? Ele falou: vou. Mas o plano dele, antes do culto, eu termino o que eu pensei aqui. Naquela noite Jesus libertou ele. A família está lá, viva, para a glória do nome de Jesus. Eu estava no púlpito no domingo à noite, dirigindo o culto, e eu vi um homem sentado, um bombadão sentado ali, e o homem angustiado, passava a mão na testa, passava, e aquele negócio todo. Deus falou: vai lá. E ele não viu eu chegando. Cheguei por trás dele, abracei, comecei a orar por ele, e comecei a ministrar na vida dele. Não sabia o que ele estava vivendo, eu vi que ele estava perturbado, e eu comecei: Jesus, alivia o coração desse homem, traz Espírito Santo, trabalha na vida dele, tira essa ideia da mente desse homem, Espírito Santo, vai trabalhando, vai confortando ele, vai consolando, age Espírito Santo. O homem foi relaxando, relaxando, relaxando. Depois a irmã que levou ele no culto falou: pastor, ele ia se matar essa noite. Irmãos, isso parece normal hoje, parece normal. Então a gente precisa, irmãos, ficar inconformado com essa realidade, ler a realidade, as situações que se apresentam para nós. Agora, quem não é conformado com o mundo, não aceita as condições do mundo. Os 3 jovens da fornalha, quais eram as regras? Quais eram as condições? Todo mundo se dobrou, mas os 3 não. Falou: não, a gente não é conformado com essa realidade, a gente não vai se adaptar. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E para concluir, quem é inconformado com o mundo, traz mais alguém para Jesus. Esses dias, uma irmã que tem um chamado para pregar a palavra de Deus, tirando algumas dúvidas, ela falou: pastor, eu não sei se eu tenho chamado para pregação. E ela, na verdade, ela tem uma facilidade para ministrar. E minha esposa falando com ela: irmã, por que você não insiste nisso? Estuda mais, se dedica mais. Falou: não, eu não tenho, eu não sei se eu tenho chamado para isso, porque nunca aconteceu algo para eu saber se tenho ou não chamado. Falei: deixa eu entrar na história. Alguns são chamados antes de nascer, como Jeremias. Outros são chamados pela imposição das mãos, por profecia. Outros é porque são trazidos por um colega para cooperar no ministério, como o Felipe fez com Natanael. Mas tem outros, irmãos, eu gostaria de dizer para você que Deus está me usando para falar isso para você hoje aqui. Que talvez você não se lembra em que dia que Deus te chamou, falando: não tem uma data, que eu não sei quando isso aconteceu, e não sei se eu sou chamado. Pois é, tem alguns que são trazidos para o ministério de forma natural. Quando você percebe, você já está dentro, você já está fazendo. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então continua, vai em frente. Se a chama queima dentro do teu coração, é o primeiro sinal do chamado de Deus para a sua vida. Mas seja um líder inconformado com esse mundo. Não seja uma pessoa adaptada com a realidade, com as exigências e com as condições que são colocadas hoje. Eu tenho uma geração de jovens que está servindo no ministério, que a gente vem preparando eles há algum tempo, e agora estamos colhendo os frutos. E os que mais estão dando resultado são aqueles improváveis, aqueles que nem pai nem mãe tem na igreja, não tem um parente crente, mas está lá orando, buscando, fazendo pergunta, se dedicando, lendo a Bíblia, escola dominical, culto de doutrina, aleluia, indo atender a orientação da gente, e Deus está usando de forma poderosa. Inconformado, tem um tal de Fred lá, e que aquele vai longe, porque era um menino todo desregulado, família toda quebrada, mas Jesus começou a fazer a obra na vida dele. Quase morreu num acidente de moto, a gente acompanhou e começamos a ajudá-lo e a apoiá-lo, e Deus está usando poderosamente. Esses dias eu falei: Fred, dá uma palavra de obra missionária, de oferta missionária aí no culto de ceia. Um menino novo foi lá e deu a palavra, e Deus usou de forma tremenda. Falei: referência. É desse jeito que é para todo mundo fazer. Do jeito que o Fred fez, vocês procurem fazer, porque ele fez de maneira perfeita.
mas é inconformado. Esses dias ele falou para mim: pastor, eu preciso de uma conversinha com o senhor. Tem um negócio de tempo de mesa agora, né? Aquela conversa de gabinete agora chamou tempo de mesa. E a gente fez um tempo de mesa, sabe aonde? No meio da rua, na calçada. Eu comprei uma coxinha para mim e outra para ele. Sentamos no meio fio, começamos a conversar. E ali eu ministrei na vida dele, orientei, tirei algumas dúvidas, encaminhei ele para algumas coisas. Ele estava meio contaminado com o calvinismo. Falei: primeira coisa, vamos libertar você dessa praga. Vamos colocar a mensagem pentecostal no teu coração, que você vai ser um avivalista. Aleluia. Glória a Deus, é isso que nós precisamos, irmãos, nessa realidade. Que Deus abençoe, pastor Gerson, muito obrigado pelo privilégio. Eu gostaria, irmãos, a pedido do pastor Gerson, de fazer uma oração por você, para abençoar a sua vida. Glória a Jesus. Saia daqui hoje pensando: como que eu posso fazer diferente do que eu estou fazendo para produzir mais, para fazer do jeito que a Bíblia pede para que seja feito. E Deus vai te dirigir, gente. Deus vai colocar pessoas perto de você para te orientar, para te instruir, te capacitar, te encorajar, te animar. Mas não pode deixar de fazer a obra de Deus da maneira certa. Querido Pai, em nome de Jesus eu oro te agradecendo pelo privilégio, pela oportunidade de estar aqui diante desse grupo de homens e mulheres santos de Deus, líderes da tua obra nessa cidade, nesse campo, que estão aqui afiando suas ferramentas, buscando conhecimento, Pai, buscando direção. Eu te louvo pela vida da direção desse trabalho, que se preocupa, Pai, em dar isso para eles, para que eles estejam alinhados, Pai, com a visão da igreja, a visão do ministério. Meu Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, que essas palavras que foram pronunciadas aqui, sejam seladas em seus corações, e que onde eles estiverem, Pai, eles possam se lembrar do que o Senhor falou hoje aqui, e possam se sentir motivados a continuar fazendo a tua obra, mesmo na contramão do mundo, mesmo de maneira diferente, defendendo o evangelho verdadeiro, defendendo a mensagem pentecostal, que eles possam cumprir o seu ministério até o último dia de vida na terra, que não venham fazer aliança, que não venham fazer acordo com coisa nenhuma, meu Deus, mas que possam permanecer naquilo que foram chamados. Usa poderosamente, inflama, capacita e prepara, meu Pai, e aqueles que estão iniciando, vai abrindo portas, meu Deus. Senhor, vai fazendo que a agenda se abra, gera convite, gera oportunidade, para que teu filho e tua filha se desenvolva, Pai. Tira todas as amarras, tira todas as travas, tira o complexo, tira tudo aquilo que prende, meu Deus, e usa de forma poderosa, de forma extraordinária, não só no conhecimento da palavra, na ministração da palavra, mas enquanto tua filha e o teu filho estiver pregando esse evangelho poderoso, que caia fogo do céu, que haja batismo com o Espírito Santo, que haja manifestação da tua glória, que haja cura, que haja milagre, meu Deus, durante o momento que o teu filho estiver ministrando a tua palavra, e que a pregação seja marcada por sinais e operação de maravilha. É assim que eu oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.